Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. E olha só como meu cabelo tá comprido, daqui a pouco, sei lá onde ele vai parar. Essa pandemia nunca acaba, então, né, a gente tem que fazer gaman. Gaman é uma palavra em japonês que significa paciência. Só que, bem, antes de aprender a palavra paciência, eu acho que eu aprendi primeiro em japonês. Quando eu era pequena, o meu japonês ele era sempre muito misturado com português. Então haviam palavras em japonês que eu sempre usava, que eu jurava que era português e não era. Então era gaman, daijoubu, makura, sabe? Então gaman é paciência, daijoubu é tudo bem, makura é travesseiro. Eu não sabia o que era travesseiro, tanto é que eu escutei pela primeira vez a palavra travesseiro na escola quando eu era muito pequenininha. Eu acho que eu estava na primeira série, não sei direito. E a gente sempre ficava numa fila indiana, né? Para poder, era uma escola católica, então a gente sempre rezava, cantava o hino. Na minha época se cantava o hino, na época de vocês ainda se canta o hino. Então a gente cantava o hino todo dia. E bem, entre toda essa cerimônia, digamos assim, pela manhã, a gente ficava conversando e tal, e eu lá falando e tal, e makura, 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 e a menina nada de entender. E depois que eu fui saber, ela falou travesseiro. Eu, que idioma é isso? Você não sabe falar português, né? Então era assim, gente, a minha infância era uma bagunça. E hoje eu tô aqui no Japão, continua uma bagunça, porque daí eu confundo, né, bastante coisa, assim, e vira uma salada na cabeça. Quando eu tô falando com vocês, procuro falar somente em português, claro, porque eu me adaptei muito cedo a uma coisa. Se você está falando com alguém em um idioma, você tem que falar aquele idioma. E muito bem falado. Foi por isso que quando eu vim para o Japão, eu tinha que aprender o japonês muito bem falado, não é tanto assim, mas tudo bem. E fica nessa salada toda e eu fico controlando aqui a minha cabecinha. Hoje eu ainda sei falar mais 2 idiomas, um melhor, outro nem tanto, que é o espanhol e o inglês. Espanhol eu sei bem, tá? Eu estudei espanhol desde o Brasil, eu estudo espanhol. E eu acho que eu entendo muito bem, sei falar bem. Claro que dependendo do país, né, eu já falei por exemplo, eu tenho dificuldade para falar com espanhóis. Eu sei que vem da Espanha, mas o sotaque deles é um pouco mais complicado. Quando é o espanhol da América Latina, eu me entendo melhor. Por que será, né? Será que era porque o meu professor era paraguaio? Deve ter razão aí, né? Não sei. E vindo aqui para o Japão, várias pessoas que eu encontrei no decorrer dessa minha vida, né? Eu trabalhei numa agência de viagens, onde vendia passagens aéreas e os clientes, né? E tal, era uma agência que vendia pacotes para o mundo inteiro, mas eu era do time que vendia passagens para a América Latina, para pessoas de língua espanhola e para brasileiros. Então eu falava de tudo, mas vira e mexe vinham japoneses, pessoas de outros países. Era uma fase muito legal, durou somente 1 ano da minha vida, mas foi um período muito interessante, onde eu acho que nesse período eu tive que forçadamente aperfeiçoar muito o meu espanhol. E foi uma fase muito gostosa. Então nessa época eu falava todo dia mais espanhol. Então eu começava a identificar, sabe, as diferenças de um sotaque para o outro, de uma região para outra. Era muito interessante. Então, quando a pessoa me ligava, eu já sabia se eu tinha que marcar passagem para Bogotá ou para Lima, e assim ia. Então, uma hora eu abordo esse assunto de como é que foi trabalhar na agência. Tem várias histórias interessantes, tá? Mas bem, vamos ao assunto aqui de hoje. Bem, o assunto de hoje é para falar do Japão, né? Estamos em estado de emergência, o Japão continua fechado, entre aspas, né? Como eu já falei aqui várias vezes, o Japão não tem uma lei para forçar as pessoas a ficarem presas dentro de casa, mas eles estão com uma campanha muito grande do Stay Home. Bem, gente, é isso. Hoje aqui no Japão tá muito quente. Eu vou deixar aqui um trechinho de um vídeo que eu gravei mostrando o mapa. Vocês vão ver.
Então, eu costumo ver a previsão do tempo nesse site. Eu também verifico no celular, mas eu costumo também acessar aqui pelo computador e eu acesso o site do Yahoo. E esse daqui é a previsão do tempo para hoje, dia 30 de abril, para todo o Japão. No caso, eu moro nessa região aqui que é Tóquio, né? Aqui está escrito Tóquio, que fica por aqui. E hoje está a previsão de 24 graus, muito quente e de sol. Olha, sol para todo o Japão. Esse daqui é Nagoya. Se eu clicar aqui, aí ele abre para as demais regiões. Então, Nagoya é esse nome aqui, Nagoya, 25 graus. Shizuoka, que também tem bastante brasileiros, está 22 graus. Aqui é Tsu, que fica em Mieken, que também está 22 graus. Mieken é aqui, né? Tsu. E também tem Osaka. Osaka, que no Brasil fala Osaka, né? Tá 24 graus. E, bem, eu verifico sempre na minha região, que é Tóquio, e aqui aparece toda a região onde eu moro, que é Kanto Chiho. E eu tô nessa região aqui, Tóquio, eu clico para ver a previsão de toda a semana. Então aqui tem Moku, que é quinta, Kin, que é sexta-feira, e tá 24, 25. E olha só a previsão para sábado, gente, tá 27 graus, muito quente, chegou o verão já. E muito legal. E essa semana justamente é a semana da Golden Week, que é a semana de feriados aqui no Japão, que vai até o dia 6 de maio. E é justamente até essa data que vai a declaração de emergência que foi feita, né? Mas, ao que tudo indica, vai se estender. Eu só não sei se vai se estender para todo o Japão ou somente para as regiões onde está com maior número de casos, aonde Tóquio se encaixa nesse número, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre toda essa situação aqui no Japão. Então é isso, gente. Vocês viram, né, a previsão para essa semana, dessa região onde eu moro. No Japão inteiro hoje está sol. Para os próximos dias a previsão também é de sol. Essa época do ano, essa semana principalmente, estamos em pleno Golden Week. Golden Week é um feriado de primavera que nós temos aqui no Japão muito famoso, que é uma semana, por isso que é Golden Week, uma semana inteira de feriado. Os japoneses geralmente não tem tanto tempo assim de feriado, só no final do ano, né, que é um pouco mais dependendo da empresa e tal, se libera os funcionários. Só que esse ano estamos num feriado atípico. O Japão está com uma campanha muito grande do Stay Home. Então, as pessoas estão em casa, os meus vizinhos, tal, eu escuto eles andando e tal. Chega essa época do ano, todo mundo, ó, vaza da cidade. Só que você vê que as pessoas estão realmente em casa. Claro que tem uma outra pessoa que talvez tenha ido e tal, mas como a campanha está sendo grande, justamente para acalmar logo toda essa situação de pandemia e a vida voltar ao normal o mais rápido possível, então as pessoas estão gambateando. Olha, brasileiro faz umas coisas aqui no Japão que é uma coisa incrível. Gambateando é uma palavra japonês misturado com português que vem do gambate, que é vamos em frente, vamos ter força, né? Uma palavra de incentivo, não tem uma tradução muito certa aí para o português. E aí o brasileiro, né, muitos brasileiros vêm para cá e misturaram o gambate com o ando de português e ficou gambateando. Então se você vier aqui para o Japão, quando tudo isso acabar e tudo mais, e se você falar entre os brasileiros, poxa, você está gambateando, ó, você vai ser muito bem compreendido. Agora eu vou mostrar aí as cidades, tá? Como eu sempre mostro, fiquem aí com os vídeos. Olha, gente, esse daqui, né, é um vídeo que eu peguei de uma live cam de Shibuya. Esse daqui é no dia hoje, né, dia 30 de abril, ao meio-dia. E esse daqui é o número de pessoas que tem aqui na cidade de Shibuya. Né, os ônibus, pode ver que tem ônibus, alguns carros e tal. Hoje, apesar de estarmos na Golden Week, tem algumas empresas que talvez estejam trabalhando, serviços essenciais. Por conta disso, a cidade não chegou a parar por completo como em outros países. Então você consegue ver uma movimentação aí de carro, ó, uma pessoa aqui de bicicleta, uma outra pessoa esperando aqui no sinal. Só que sabendo como é a movimentação em Shibuya, então isso daqui está bem vazio.
E eu acredito que para a próxima semana, que é o feriado mesmo, né? Propriamente dito, vai estar bem mais vazio. Vamos ver, né? Mas Shibuya já conseguiu atingir a meta, 87% menos de fluxo de pessoas na cidade. Isso é muito bom. Asakusa, aqui é a entrada do templo, né, que é Kaminarimon. Esse teto aqui que vocês estão vendo é onde fica aquelas lojinhas, tá? E todas elas estão fechadas já tem um mês. Aqui essa daqui pelo jeito está aberta, mas eu não sei se é uma farmácia, o que que é, mas está funcionando. Mas fora isso, está tudo fechado. Então esse templo, né, que geralmente mesmo durante a semana teriam muitos e muitos turistas, e tá dessa forma. Então, vários pontos turísticos aqui no Japão, Asakusa é um deles, tá assim, vazio. Isso daqui é Ginza, é uma live cam que tem lá em Ginza. Esse daqui é aquele prédio famoso aqui em cima, né? Tem aquele relógio e pode ver que a cidade está bem vazia. Hoje tem algumas empresas que vão estar trabalhando, mas por conta do estado de emergência, muita empresa fechou. Então, esse daqui é o resultado. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando Ginza num dia de semana normal, que é o vídeo quando eu mostrei para vocês Ginza e tal. Vou deixar aqui o link, tá bom? Deem uma olhada para vocês verem como é que era aqui, né, na vida normal durante a semana em Ginza. E essa é a situação agora no estado de emergência. Então as pessoas estão obedecendo sim. Então, gente, os japoneses levaram um tempinho, tá? Para entender que a situação era grave, várias pessoas continuavam com as suas vidas normais. Infelizmente, alguns donos de empresa não entenderam muito bem a situação, ou então é muito complicado, né? Porque como é que você vai manter os seus funcionários todos em casa se você depende deles para ganhar dinheiro para pagar os salários? Então as empresas grandes, né, que conseguem se manter, já desde cedo logo já liberaram seus funcionários, mas mesmo assim continuou. O grande problema da vez foram os patincos. Patinco é um local, as pessoas ficam viciadas, são jogos de azar, é um jogo bem específico japonês, aqui todo mundo, né, começa a jogar assim de leve, quando vê tá viciadíssimo. E essas pessoas não conseguem parar de ir. Então, o que foi que alguns governadores fizeram, né? Foi expor o nome dessas empresas. Para o japonês, essa coisa de expor o nome da sua empresa é muito forte. Se os patincos não fecharem, as pessoas não vão deixar de ir. Então, todo dia, nessas últimas 2 semanas, que foi quando se intensificou essa questão de todo mundo ficar em casa, os patincos ainda continuavam cheios. Outros lugares que todo mundo pensou, pessoas de boa vontade e tal, que estão obedecendo e tal, pensaram, um local legal são as praças, ou então praia. E aí todo mundo lotou, todo mundo teve o mesmo pensamento e as praias ficaram assim lotadas. E as praças também. Então de que adianta você ficar em casa se você vai para um local, mesmo que seja ao ar livre, tão aglomerado quanto, né? Então a governadora aqui de Tóquio falou, não, todo mundo fica em casa, não é para sair. Essa coisa, a palavra, né, em si, ficar em casa, não é ficar em casa e vou logo ali. É ficar em casa mesmo, aqui, ó, não sair. E isso é que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender. E, gente, ontem eu fiquei com uma inveja. Lembra que no vídeo passado que eu falei que eu estava querendo ir acampar? E aí eu fui estender a roupa aqui fora, né? Porque a gente estende roupa na varanda. E veio um cheiro de acampamento, mas um cheiro muito forte, assim, de madeira queimando, sabe? E eu pensei, gente, como é que pode? Aqui a gente está em Tóquio, como é que vai queimar a madeira? Alguma coisa está incendiando? O que é? Porque vira e mexe incendeia alguma coisa aqui, né? Semana retrasada incendiou uma casa logo aqui, né? Sempre tem incêndio nessa época do ano. Então eu pensei, nossa, o que será isso, né? E aí eu olho aqui da varanda e tem uma casa de concreto, né? De 3 andares, onde tem uma laje.
E não é que o pessoal estava fazendo churrasco na laje? Pois é, gente, aqui no Japão também tem churrasco na laje. E o pessoal estava lá de boa. Inclusive armaram uma tenda, porque tinha o sol muito forte, eles não tinham guarda-sol e tal, e é na laje mesmo, no concreto, né? Mas estava assim, sabe, um fuinque. Fuinque é... Oh, meu Deus do céu, mais palavra que eu não sei. Fuinque. Deixa eu tomar até... Só sei que tava com uma atmosfera, fuinque é atmosfera. Tava com uma atmosfera tão gostosa, e eu estendendo a roupa e olhando. E só pensando no meu acampamento, sabe? Ai, gente, sonhando com acampamento. Eu fico na internet vendo vídeos de acampamento e tudo mais. Só que as pessoas que eu sigo de acampamentos não estão, porque todos os acampamentos, pelo menos os que eu ia, estão fechados. Então não tem como as pessoas acamparem. Então isso também é bom, porque eu já tinha falado para vocês que eu não estava querendo ir acampar por conta dos ambientes comuns de um acampamento, né? Como é que você vai se você tem que usar a cozinha, você tem que usar o banheiro, você tem que usar o chuveiro, sabe? Então não tem condições. Então o ideal, ó, todo mundo ficar em casa, e que é o melhor que nós fazemos. E o próximo vídeo eu vou falar sobre as escolas. Provavelmente várias mudanças nas escolas vão acontecer. Por favor, não percam o próximo vídeo também. Eu vou gravar logo após esse, tá? Então, fiquem com Deus, obedeçam as regras do seu país, né? No caso, o Brasil, se você estiver no Brasil, o Japão, se você estiver no Japão. Para quem está no Japão, não vá fazer churrasco, é muito delicioso, mas fique em casa, tá ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!